sou a mãe da Manu, que está aqui nessa oficina. Filha do Thelmo e da Heloísa. Para quem não me conhece, então, estou aqui na congregação há algum tempo já, glória a Deus. E hoje nós vamos ver sobre o preparo de uma lição, né? O preparo de uma lição. Então, eu vou começar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não tive muito tempo para preparar a lição, então agora eu vou dar alguns passos para vocês. Eu comecei ontem. Então, eu vou dar alguns passos para vocês de como vocês podem preparar uma boa lição. E, então, eu quero falar assim, vocês podem... Entra, querida. Olá. Tem mais alguém? Tem. Sim. Então vou esperar um pouquinho. Perdão. Pode sentar lá, aqui, tanto faz. Eu vou começar de novo. Eu estava dizendo... Então, eu vou começar. Eu estava dizendo, então, que... Vamos ver aqui como preparar uma lição. Mas como eu não tive muito tempo, eu comecei ontem a me preparar, eu quero contar rapidamente para vocês como é que vocês têm que fazer, tá? Vocês vão pegar a Bíblia, vão ler a história que vocês receberam, vocês leem a história, depois vocês vão simplesmente fazer o desenvolvimento da história, e aí vocês podem pegar o texto da Bíblia, claro, né? Vão fazer um bom desenvolvimento da história e depois vão aplicar no coração das crianças, tá? Deixa eu ver, eu não me preparei muito bem, mas assim, ó, agora eu vou pegar uma folha de papel e vocês agora vão desenhar ou pintar o que eu acabei de falar, tá? Peraí, eu não sei se eu trouxe folha de papel, peraí. Deixa eu ver aqui se tem. Corta! Vocês estavam achando já que tá bom? Eu tava gostando, continuando. Gente, por que eu comecei fazendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que estava bom? O que faltou? Vamos avaliar juntas essa minha introdução. Preparo. O que mais? O que vocês poderiam dizer? Material, eu não usei nada. Falei rápido. Segurança. Vocês não acham que eu também fiquei todo o tempo sentada? Nem me levantei. Fiquei aqui, sentadona aqui. Não usei meu corpo como um recurso, não usei meu olhar, minha entonação. Outra coisa, vocês não acharam que eu faltei com respeito? Vocês vieram de longe para escutar, vocês vieram da casa de vocês. E eu simplesmente desonrei vocês. Eu estou aqui para fazer alguma coisa e tem qualquer coisa. Agora eu quero perguntar uma coisa. Aplicando para vocês. Será que isso não pode acontecer quando a gente está dando? Será que isso aí não é uma coisa que às vezes pode a gente se passar e acaba a gente fazendo qualquer coisa, como eu disse? Vou pegar uma folha de papel e pinta aí o que vocês entenderam. Ou para os mais velhos, escreve aí o que vocês entenderam. Será que isso não é uma falta de respeito? Uma falta de preparo? Então eu queria passar para vocês hoje algo mais assim, com a graça e sabendo que outros vieram antes de mim, né? Honrando a vida deles, sabendo que a gente pode fazer o nosso melhor, tá? Então, assim, para a gente fazer uma boa história, é necessário a gente pegar a história e a gente se esmerar na história. E a gente acolher a história no nosso coração. E uma das primeiras coisas que a gente faz, além de orar, é fazer uma boa introdução. Eu posso usar muito, uma das coisas que Deus deu para todos, que não é caro, não custa nada, é o nosso corpo. O nosso corpo, para a gente fazer uma história, a gente pode usar o nosso corpo. A gente pode usar gestos, deve usar gestos, a gente deve usar expressão facial, eu posso olhar nos olhos, eu posso comunicar, eu posso usar a entonação de voz. Eu posso, no momento de desfecho, de auge, falar mais assim com as crianças, olha agora, sabe o que aconteceu? Ou eu posso, num momento assim, dizer, olha, agora vamos ficar quietinhos, vamos prestar atenção. Então, essa é algo que eu vou usar. Agora, uma boa introdução, eu quero agora fazer para vocês, eu vou ver os passos para fazer uma boa lição, tá? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão e um desfecho, ou seja, uma aplicação para essa história, né? Sabendo que a história não é minha, é dele. Vou fazer duas introduções aqui e vocês vão me avaliar, tá bom? Vamos me avaliar o que vocês acharam das minhas introduções. Então, primeiro ponto, introdução.
Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre a história do semeador. A história foi Jesus que contou. Essa história está em Mateus 13, está em Lucas 8. E Jesus está falando ali de uma semente, que um semeador saiu a semear e jogou a primeira semente à beira do caminho, a segunda semente foi no solo rochoso, depois entre os espinhos e, enfim, no solo fértil. Ponto. Agora eu vou fazer uma segunda introdução. Vamos ver as diferenças, vocês vão me ajudar a avaliar. Bom, você sabe o que é? Quem aqui já foi numa fazenda? Uma fazenda? Quem que trabalha numa fazenda? Um fazendeiro, um agricultor. Então, crianças, hoje eu quero falar para vocês sobre Jesus estava na beira do mar um dia e estava num barquinho. E Jesus estava falando ali e começou a dizer assim, ó, eis que um semeador saiu a semear. Quem é esse semeador? É alguém que trabalha numa fazenda. Ele estava plantando. E eu imaginei Jesus aqui naquele barquinho, imaginei um fazendeiro. E esse fazendeiro, eu não sei se Jesus colocou um nome, mas pode ter sido, eu botei o nome dele de Zé. Esse é o Zé. O Zé saiu a semear. Ponto. Agora vocês me digam, qual a melhor introdução? Né? Qual a diferença? Vamos fazer uma avaliação das introduções? Qual é a diferença delas? O que vocês acharam da primeira? Rápida demais. Rápida. A outra coisa. Teve algum recurso visual? Não teve, né? Eu só falei. Resumindo, Outra coisa bem importante aí, que um ponto bom de uma introdução, é quando a gente capta a atenção. Então, eu captei a atenção das crianças. Eu não disse assim, na primeira introdução eu entreguei o jogo. Eu disse assim, hoje eu vou falar uma história sobre um semeador. Eu já estou dizendo o que eu vou dizer. Não, mas se eu desenvolvo a imaginação e digo, gente, vocês já foram numa fazenda? Peguei o interesse, né? Mostrei um recurso, né? Vocês já entraram no meu jogo, né? Então, isso é importante numa boa introdução, tá? Capta o interesse. Às vezes a sala está um pouco assim bagunçada, as coisas estão meio agitadas, mas se eu trago algo assim, uau, já todo mundo olhando para mim, tá? Então, aqui, agora vamos para o desenvolvimento. Ai, já tá, gente, desculpa, já está meio bagunçado aqui, porque muitas coisitas, mas vamos lá. Eu não vou contar a história como se fosse para crianças, porque nós não vamos ter tempo para isso, tá? Mas eu fiz então. O Zé saiu a semear, semeador, saiu a semear, e aqui eu já estou usando um recurso visual que eu tinha lá em casa. Vocês, num desenvolvimento, vocês têm que aproveitar bem para usar muitos recursos. Deus vai dar criatividade para vocês. Aqui eu pensei numa caixa de ovo, mas poderia ser um fazendeiro aqui passando, alguém vestido, com sementes a tiracolo, despejando. Tem tantas maneiras que eu poderia ministrar essa história. Mas posso garantir para vocês, Deus vai dar ideia se vocês orarem, e vocês buscarem, porque a palavra não é minha. Vou repetir isso várias vezes, é dele. Né? Então, aqui caiu na beira do caminho a primeira semente. Ele saiu a semear, né? Foi jogando as sementes, e na hora eu botei tudo, agora já está tudo colocado, tá? Eu fui colocando por partes. Então, a primeira caiu à beira do caminho, veio os passarinhos e a comer, né? E os passarinhos comeram a sementinha. A outra caiu em solo rochoso, e a sementinha chegou, não teve umidade, ela não criou muita raiz e secou. A outra, ela caiu na beira dos espinhos. Que eu peguei meu tomatinho, arranquei ele antes de ele nascer, porque ele, na verdade, essa sementinha, ela foi sufocada entre os espinhos. E ele chegou a dar fruto, mas ele não amadureceu. Ele ficou assim verde, né? Então ele foi sufocado. E a outra, que é onde Jesus quer chegar, no nosso coração, na verdade, Jesus quis chegar em todos os corações, né? E aqui está falando sobre que deu fruto. E a 160 por 1, né? Deu muito fruto, né? Esse aqui é um exemplo de um desenvolvimento. Claro que eu falando para as crianças, eu vou aprofundar mais, vou ser mais pausada, que eu não tenho muito tempo, mas eu vou desenvolver a história com amor, com zelo, com carinho. E agora temos o
o quê? Conclusão, nosso desfecho. Porque nós vamos contar a história com um objetivo. Os meus objetivos têm que ser claros, têm que ser definidos, tem que ter um alvo a chegar. Jesus, pensa Jesus, contador de histórias. Ele sempre falava com um alvo, sempre falava com uma intenção, sempre falava com alguma coisa para provocar as pessoas, né? Tanto que agora nós vamos ver as reações. Como que seria a minha conclusão dessa história? A minha conclusão dessa história, e ela é minha, é de Jesus, ela me lembra isso durante a semana orando. Não vou me deter muito na primeira reação, porque nós não podemos ter essa reação, nós não temos, graças a Deus, que fala sobre um coração. Estou aplicando agora a minha conclusão. A primeira fala dos passarinhos que comeram a semente, o passarinho roubou a palavra, a semente sempre é boa. Queridos, nós somos também semeadores. O que nós vamos estar levando para as crianças? A semente, a palavra de Deus. E podem saber que ela é sempre boa. O problema muitas vezes é o coração onde ela vai cair. Né? Então aqui aplicando para nós como professores, não como só discípulos de Jesus. O meu coração, um discípulo pode ter um coração duro? Não. Então, já não descarta. Quem tem um coração duro aqui não pode nem estar nesse ministério das crianças. Um coração duro que diz assim, essa palavra não é para mim agora, eu não tenho interesse, quem sabe outro dia eu escuto, não é para mim. É improvável que alguma criança, já vou adiantando aqui, as crianças têm um coração mais fértil possível. Nessa idade que nós estamos ministrando, elas têm um coração mais próximo sempre da última semente. Tá? Então, um coração fértil, mas Jesus aplicou assim, aqui é um coração duro. Né? A outra aplicação que nós podemos aplicar para nós também é o coração, a pedra, né? A sementinha ali, ela foi sufocada, ela teve pouca umidade, ela teve pouca raiz. O que aconteceu? E o sol veio e queimou. Esqueci do sol. O sol veio e queimou essa semente. Então, o que aconteceu? Seca. Foi algo que não vingou, algo que secou no meu coração. E aqui a pergunta. Eu, essa semana, pedi perdão ao Senhor e perguntei para mim mesma, Débora, tu tá sempre com o coração regado pela palavra de Deus? Tu tá sempre com o coração úmido pelo gotejar do Espírito Santo na minha vida para poder ser livre, ser um livre acesso para ministrar, não letra que mata, mas vida? Porque se for só seco, eu vou transmitir seco. Né? Eu vou dar algo para as crianças que vai secar, que vai que nem uma palha se espalhar. E foi só um conhecimento intelectual e um conhecimento mata. Uma informação, vou informar as crianças sobre a história do semeador. Só a informação, eles vão sair daqui bem informados, mas eles não vão sair com vida. Né? Então vão sair, a gente tem que cuidar o nosso coração na hora de ministrar. Né? Outra coisa que fala aqui essa parábola é um coração que foi sufocado entre os espinhos. Chegou a dar fruto, mas ela não chegou a desenvolver. E me fala, o que Jesus falou? Lembra? As riquezas, as preocupações da vida, os deleites, eles prenderam o meu coração. Eles deixaram meu coração preso, sufocado. E aqui vem uma coisa prática para nós que estamos ajudando nesse ministério. Muitas vezes pode acontecer isso com o meu coração, no sentido de eu estou cansada essa semana, aconteceu alguma coisa na família, aconteceu alguma coisa que me preocupou, eu tenho muitas provas para estudar, eu tenho muitas tarefas para fazer, e eu estou com a história. E agora? Amados, se o teu coração está preocupado com outras coisas, está sufocado com outras coisas, foi uma semana difícil, pede para a supervisão, passa para outra pessoa. Tia, eu não vou conseguir me orientar muito bem essa semana. Eu não vou conseguir ter tempo, eu não vou conseguir me dedicar, eu não vou conseguir parar. Eu estou um pouco, cansada, preocupada demais. Pode acontecer, né? Então, vamos cuidar do nosso coração para que a gente não faça de qualquer jeito. Né? Que o nosso coração esteja livre
de sufoco, de coisas que eu vou vir para a aulinha, para as crianças, na frente das crianças com um semblante, às vezes até um semblante carregado, até um semblante preocupado. Eu não estou aqui, parece que eu estou meio aérea, assim, em outra situação, porque realmente pode ter me acontecido, né? Então, esse é um coração que a gente deve vigiar, né? Quando a gente vai entregar a palavra do Senhor para elas. E o outro e bom coração que o Senhor tanto menciona e no final que a gente sempre quer, né, ter, é um coração que dá muitos frutos, né? É um coração que caiu num solo bem fértil. E aqui vale salientar que as crianças, elas têm por natureza um coração mais fértil, um coração mais fofo. O solo ainda é novinho, ele não tem tantos esses resquícios que a gente vai adquirindo. E ao mesmo tempo eles são muito humildes para aprender. Eles querem aprender. Eles querem entrar numa classe e saber assim, o que a tia vai dar hoje? Qual que vai ser a história? Como que vai ser? Eles vêm felizes aqui, né? Então eles têm um coração assim, que retém a palavra aqui, lá no versículo diz que esse coração reteve a palavra. E esse é o nosso alvo com eles, né? Para que a palavra que a gente trouxer, que não é nossa, que é dele, que vai produzir vida no coração das crianças, e essa palavra então elas vão reter, né? Esse é o nosso objetivo, que dê fruto na vida deles, na minha vida primeiro, e depois na vida das crianças, né? Então, são aplicações, são algo que acontece na nossa vida e que até eu quero mostrar, né? Eu trouxe aqui o cacho, eu vou passar para vocês vão passando e vão comendo. Olha só um cacho. Um cacho, um cacho só tem muitos frutos, né? E eu quero, junto com vocês, assim, profetizar, né? Que nossa vida vai ser tantos frutos que a gente vai poder dar e distribuir para cada um uma vida de Deus, uma vida de alegria, uma vida que mostra Jesus, uma vida que vai mostrar para as crianças, vai mostrar Jesus. Como é bom que eles entrem numa aulinha e me vejam assim, não estou vendo a tia Débora, não estou vendo a minha performance, não estou vendo o meu jeito de falar, nem o meu jeito de... Estou vendo Jesus. Então vocês vão pegando frutinho, vão passando aí, quem quiser come, quem não quiser não come, mas pode acabar com a uva. Tá? Então, queridos, até aqui alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa que queira acrescentar? Eu só queria, desde que você começou a falar, o que me veio no coração é que a gente tem que ter temor. Isso, no preparo. Amém. E isso nós vamos começar a ver agora. A segunda parte da ministração, que agora a gente pode comparar com o que a gente está recebendo, então, de domingo a domingo, quando eu ganho a história nas minhas mãos, o dia que eu peguei a história, o que eu faço com ela? Né? Eu vou humildemente, né, contar respeitando como eu recebi dos meus pais e também o que tem sido a minha experiência, né? Então eu peguei a história, tá? Então o que eu faço? Primeira coisa, estou com a história e mais uma vez nós não estamos aqui para contar histórias, nós estamos aqui, pensem, me ocorreu. Lá no culto tem um pregador, não tem? Todo culto? Vamos supor que está o John ali pregando. E quem está aqui na aulinha? Não são Johns? Vocês são os responsáveis para entregar a preciosa palavra de Deus. Que responsabilidade, não é? Essa semana me ocorreu mais uma vez isso. Jesus, eu vou estar entregando a tua palavra. Então a primeira coisa que eu faço é: Senhor, eu preciso de ti. Me ajuda a entregar a tua palavra. Então eu começo a orar, eu pego a história ali, já dou uma bisbilhotada do que ela é, qual é o texto, onde está o texto na palavra, e já começo a orar e meditar. Senhor, fala comigo. Se não for tu falar, eu não sei o que eu vou fazer. Um outro ponto, então, que eu logo em seguida, as coisas vão andando juntas, tá? Todos esses cartazes que eu vou botar aqui vai andando junto durante toda a semana. É esse temor que tu falaste. É
É o temor de me esmerar no que eu estou fazendo. E aqui o esmerar entra tantas coisas. Entra eu orar, né, sobre a história, entra eu ler a palavra, aquele versículo da palavra muitas vezes. Muitas vezes. Eu posso pegar, às vezes, eu não sei quantas vezes essa semana eu li a parábola do semeador, né, mas cada vez ela é diferente para mim. Né? Uma outra aulinha, ela pode ser administrada de uma forma diferente, eu não preciso usar as mesmas coisas. Deus vai falar de outra maneira comigo. Isso é temor, porque sempre Jesus quer falar, né? E eu me lembrei dessa palavra se esmerar. Essa palavra se esmerar, ela, antigamente ele usava uma pedra, que agora tem até para ligar na tomada, que se chama esmeril. Talvez alguém já tenha visto. Eles usavam uma pedra para polir metais, para polir pedras preciosas, enfim. E eles, né, esfregavam, até a pedra preciosa, a moeda, o objeto brilhar, ficar afiado, ficar bonito. E o que me ocorreu? Me ocorreu que, quando a gente prepara uma história, a gente vai fazer para brilhar para Jesus, para dar brilho, para ficar bonito para Ele, para ficar bonito para as crianças, para ficar bonito na minha vida, primeiro na minha vida, né? Então eu vou polindo esse material que eu recebi, eu vou polindo essa história no meu coração, para entregar para as crianças polido, bonito, brilhoso, que chame atenção, que seja assim algo que, pá, uau, a tia se preparou, que lindo que estava o trabalho dela hoje, que bonito, como Jesus ficou feliz com isso, como brilhou, né? Então eu não estou fazendo de qualquer jeito, né? De qualquer maneira. E junto com isso, né? Aí entra aqui na nossa parábola do semeador, uma pergunta que eu me faço durante a semana é: como vai meu coração? Como vai meu coração? Como a gente viu ali, né? Tem várias causas que podem, como está meu coração. Mas, se a palavra não passar no meu coração, ela precisa passar pelo meu coração. O que é isso? O que é passar pelo coração? É sair daqui da cabeça, do intelecto, da informação, porque, na verdade, isso está junto. Quando eu leio a palavra, eu estou me informando, né? Eu tô lendo a palavra, estou me informando sobre a palavra, mas depois ela tem que descer daqui para cá, para dizer: Jesus, o que tu quer falar comigo? Jesus, o que tu quer falar comigo primeiro e depois para as crianças? O que tu quer me corrigir? O que tu quer que eu leve? Às vezes pode ser uma coisa diferente. Está escrito ali, Jesus contou aquela história, mas às vezes vem outras coisas que eu posso acrescentar, porque Jesus me lembrou. Outra coisa importante, é o nosso público-alvo. Eles são os pequeninos. Então, às vezes, durante a semana, eu oro e penso: Senhor, tu sabe quais crianças vão estar lá. Então, tu sabe aqui uma coisa específica que eu possa falar. Se deixem ser usados pelo Espírito Santo, mesmo nas nossas casas, quem tem filhos, né? Porque, Senhor, às vezes a minha filha está passando por uma situação, uma criança está tristinha numa aula, alguém perdeu o pai, uma mãe, um tio, um vô. Às vezes tem uma criança quietinha, às vezes tem uma criança super espoleta, mas às vezes tem alguns motivos. E se a gente está orando, o Senhor vai nos mostrar e nos dar discernimento, e muitas vezes, para a gente poder chegar nessa criança e muitas vezes abraçar, dar um carinho, profetizar, abençoar a vida dela, impor as mãos, né? Isso tudo faz parte do processo de eu estar buscando o Senhor. Agora só imagine se eu deixo para sábado, sexta. Eu vou ter tido tempo de esmerar, de orar pela situação, de orar pelas crianças, de orar pela história, de me envolver, de entrar no desenvolvimento que eu falei. Eu gosto de entrar para dentro da história. Jesus estava dentro do barco. Jesus está me falando, daqui a pouco Jesus... Agora eu estou numa fazenda. E eu entro para dentro da história e penso na situação que Jesus estava falando, e aquilo vai caindo no meu coração. Mas Jesus estava falando uma coisa aqui muito importante. Né? E esse esmero, esse passar pelo meu coração,
ela vai se refletir automaticamente, sabe? Agora pensa o contrário, a pessoa despreparada. Vocês acham que as crianças se dão conta quando o professor está despreparado? Muito. Eles sabem muito. Uma das coisas que acontece é uma aula super agitada. Daqui a pouco tu não tem mais domínio de turma, daqui a pouco tu não consegue mais, as crianças perderam interesse no que tu está falando, né? E isso tudo mostra uma falta de zelo, né? E outra coisa aqui, que até a minha mãe me lembrou disso, né? Eu posso passar pelo livro, pela história, mas o livro precisa passar por mim, né? Primeiro, o livro deve passar por mim. Outra coisa que eu faço, queridos, nessa hora, durante a semana, além disso que tu estou falando, eu vejo a aplicação para duas coisas. Aplicação primeiro para mim, né, como eu estava falando agora, e depois a aplicação na vida das crianças, que vai ser no local, na hora que eu estou aqui numa sala de aula. Então, como que eu vou aplicar na minha vida? Eu peguei a palavra, eu li a história, eu li os versículos, eu estou orando, eu estou pedindo ao Senhor, eu estou dizendo, Senhor, me mostra, me revela, me fala da tua palavra, e vou discernir o que está acontecendo comigo. Eu vou discernir naquele texto e pedir, Senhor, o que tu queria realmente dizer? Segundo, vai surgir situações que eu preciso confessar. Confessar alguma coisa em relação àquela palavra. Quantas e quantas vezes eu estou lendo a palavra e o Senhor me mostra alguma coisa no meu coração, né? E aí, o que eu faço? Eu chego assim mesmo? Displicentemente, assim, sem pedir perdão, sem confessar. Ah, tudo bem, elas só criança. Ninguém vai entender. Não, né? Eu preciso estar com o meu coração assim. Se a palavra vai produzir vida em mim e como ela produz, eu vou confessar. E aí eu vou arrumar a minha vida e vou pedir perdão ao Senhor. E vou estar com autoridade depois para chegar aqui e ministrar livremente no coração delas. E ser usada pelo Espírito Santo depois para chegar aqui com autoridade, com discernimento, com graça, né? Porque eu estou livre. Quando a gente confessa, a gente está livre, não é? Esse é o Evangelho, essa é a graça do Evangelho. Eu estar livre para poder livremente dar. Eu estar livre para mostrar a graça que o Senhor é conosco, para mostrar o quanto isso as crianças podem ficar livres também. E uma aulinha, muitas vezes, é uma oportunidade de as crianças se converterem, muitas delas, de elas ministrar para elas o perdão dos seus pecados. E elas poderem confessar os seus pecados numa aula. Mas se eu não tenho esse hábito em mim, gente, eu não posso passar conhecimento, eu preciso passar vida. Isso é muito importante. A vida que eu vivo em Jesus, a vida que eu tenho na minha casa, no meio da semana, a vida que eu tenho de domingo, quando eu recebi a história, e a vida que vai ter no domingo ao ministrar a história, ela precisa ser cercada da vida de Jesus. Então, aí sim, aí eu vou estar levando assim, uma vida, algo livre, algo verdadeiro, algo que realmente, primeiro entrou no meu coração. Então, assim, eu diria uma frase que é forte, mas é uma frase que é verdadeira, que diz assim, aquele professor que não se esmera, aquela pessoa que não se esmera no trabalho infantil, com as crianças, seria melhor não entrar. Porque é feito de qualquer jeito. Porque não viu a importância. E aqui vai um dos últimos pontos que nos fala uma das recompensas que nós temos com esse trabalho, mas aqui eu queria só falar bem rapidinho sobre a reação dos nossos pequenos, muitas vezes, quando a gente faz todo esse trabalho bem esmerado, bem feitinho, bem mastigadinho. Eu ruminei a palavra, eu meditei na palavra, eu me empenhei, eu orei, eu busquei o Espírito Santo. Olha como dá trabalho! E aí eu posso ouvir isso, obrigada tio, obrigada tia, porque você foi usado na minha vida e me ajudou a chegar até aqui. Que coisa mais fofa. É lindo demais você poder receber algo que Deus te usou para ajudar alguém. Deus te usou.
E esses eu te amo, tia, eu te amo, aqueles abracinhos que vêm, porque eles te amam, porque eles gostam de ti, eles gostam da tua figura, porque tu tá levando Cristo para eles, porque eles se alegram com isso, né? E eles nos veem nos cultos, às vezes a gente passando assim, tia, lembram de nós, né? Então, que bom se eles não lembrarem da minha história, mas lembrarem de Jesus. Que bom se nos cultos eles dizem, uma vez chegaram dizendo para o meu pai, mãe, eu quero ir lá no culto onde tem o Jesus. Né? Então, são coisas assim que é sem preço, né? E eu quero dizer uma coisa também que, queridos, Jesus tem muito apreço pelas crianças. Não vamos menosprezar as crianças. Qualquer idade. Porque ele disse, dos tais é o reino dos céus. Para mim, eles são cidadãos de primeira classe. Por quê? Porque Jesus disse assim, ninguém vai entrar no reino dos céus se não for como uma criança. Olha como Jesus valoriza as crianças. Tia, mas tu está dizendo que eles são perfeitos? Não. Eles têm filho de Adão e filho de Eva. Mas eles têm um coração aberto. Eles têm um coração muito mais sedento. E Jesus sabe disso. Jesus tanto sabe disso que disse assim, deixa vir aos minhos pequeninos, não embaraceis. Sabe, eu fiquei pensando essa semana, como é que eu posso embaraçar uma criança? Alguém tem uma ideia? Como que eu posso embaraçar? Confundir a criança. Confundir. Falar o que é errado, pode ser que não seja muito errado. Isso, sabe que eu orando essa semana, o Senhor me disse bem isso que tu está falando aqui. Ele disse sim, quando a gente diz uma coisa que não foi bem o que ele disse. Quando a gente dá uma camuflada ou não está bem estudado a coisa, aí daqui a pouco começa a inventar, sabe? Quando tu não leu bem a história, quando tu não te preparou, daqui a pouco tu eu acho que era assim. Eu acho que não me lembro direito, mas acho que Jesus falou de tal jeito. Eu acho, né? Eu não sei se era assim. Então, há um temor no nosso coração de entregar a palavra tal como ela é, como Jesus quer, como Jesus ministrou. Jesus era um contador de histórias. E cada uma história dele tinha um propósito e um alvo. Cada dele tinha um princípio a ser seguido, né? A gente vai vendo as histórias de Jesus, algo tinha uma lição ali. Algo para mim mudar no meu coração, algo para mim me arrepender, algo para mim fazer, algo para mim me alegrar. Sempre. Agora, eu posso embaraçar uma criança? Isso é muito sério? Sim. Né? Quando eu menosprezo, quando eu acho que eles são só pequenininhos e não vão entender muito o que eu estou falando, quando eu só entrego uma palavra que está mal planejada, está mal feita, está mal lida, eu estou sim embaraçando uma criança. Porque eles vêm cheio de expectativas. Bastam ver crianças, eles chegam numa aulinha cheio de expectativas. Hoje nós vamos aprender. Hoje, o que será que a tia vai contar hoje? Qual será que vai ser a lição? Eles vêm e de repente chegam aqui. Que triste, né? Então eu posso sim, né? E outras dizendo assim, cuida para não fazer nenhum desses pequeninos tropeçar. Né? Deus me livre de ainda não ser um bom exemplo, né? De eles me ver fazendo uma coisa que na verdade na palavra não estava escrito, né? Eu de repente saí da aulinha e estou brava com meu marido lá fora, ou estou xingando a minha filha. Não pensem que as crianças não estão sempre nos observando. E isso é muito bom também. Mas a gente tem que ser de tal forma também que a gente condiza com a nossa vida o que a gente fala, né? Não ser hipócritas, né? Então, até a maneira de eu me vestir, eu me apresentar dentro de uma sala de aula é importante. Não vem de qualquer jeito, né? Eu me arrumar, me apresentar, eu ser uma pessoa agradável para eles, né? Não só um recurso visual, que é muito importante também, né? Uma coisa que eu queria salientar para vocês é usem recursos, amados. Tem cartazes, o que mais vocês poderiam dizer? Tem fantoches, tem músicas, tem coisas agora a tecnologia, né? PowerPoint, botar na parede, PowerPoint, botar teatros, né?
Tem tanta sorte, não menosprezem as sucatas, catem coisas, guardem coisas, se vocês não em uma hora vocês vão usar, né? Por quê? Salientando isso de novo, o bom preparo, a imaginação vai vindo, e o Senhor vai te ajudando, e de repente tu assim, pá, mas se eu tivesse me preparado, eu podia ter juntado isso, mas agora não dá mais tempo. Ah, mas eu podia? Fala, Carol. Uma coisa dela que eu vou ajudar uma menina ali de 8 e 9, e daí ela já estava preparando, né? E quando tu tem essa antecipação, Sim. ela já falou antes com a dela, porque esses materiais que tu está falando, tem muita coisa no armário aqui. Sim. Só que quando se deixa para a última hora, não se tem tempo no interior de olhar o armário, de pegar a chave lá com a Débora, né? Ali tem roupa de teatro que dá para fazer. Tem umas túnicas, tem tudo que é coisa. Tem a armadura de Cristo, tem a armadura de recursos. Cristo. A do semeador tem os corações da palavra do Tem, semeador. aqui tem Então, assim, tem muitas, e tem muita coisa ali, caixas e caixas, só que tem que ser na semana anterior para pegar, porque dá para pegar e levar para casa e olhar, às vezes não quer fazer em casa, ver se tem, né? E outra coisa, Carol, bem colocado, porque quantas vezes vocês acham que eu treinei? Parece simples, né, eu dando aqui, mas eu treinei na frente do espelho, eu treinei com a Manu, eu treinei em casa como é que eu ia falar, como que eu não ia falar. Eu cronometrei, meu relógio está ali, ó. Eu cronometrei o tempo para não ser cansativo demais. Se eu estou numa turma de crianças pequenas, o tempo tem que ser mais curto. De história, uns 5 minutos. Se for mais longa, pode ser um pouco mais longo. Mas eu tenho que ver essas histórias como a Carol falou, e eu tenho que treinar a colocação das figuras. Se eu for usar um flanelógrafo, tem gente que não sabe, e gente, amados, não é problema, ninguém nasceu sabendo. Ninguém tem o know-how que meus pais têm de tanto tempo, que fizeram até a escola da PEC, né? Então eles foram formados, mas, amados, não se comparem. Porque se a gente se compara com quem sabe muito, a gente fica lá embaixo. Mas não, façam a comparação que vocês precisam ter com vocês e com Jesus. Jesus é o nosso exemplo e ele vai orientar vocês e vai dizer, vou te dar uma ideia, vamos lá, não desanima. Façam como vocês sabem fazer, porque cada um tem um jeitinho aqui e posso garantir que o que tu tem vai ser tão precioso quanto o que eu tenho. Se a tua busca e o seu esmerar e o teu temor for boa, né? Então, saber lidar com os materiais, cuidar dos materiais, não perder, não esquecer, não rasgar, né? Entregar no tempo para os seus professores. Saber manusear, quando a gente está contando a história, de repente vem agora o momento do semeador, eu tenho que saber colocar, eu tenho que saber me posicionar na frente para não ficar na frente do quadro aqui, as crianças não estão enxergando nada. Isso é treino, sabe? Isso é zelo, tá? Isso é cuidado. Então, eu acho que era, para não se alongar tanto, né? Se vocês têm alguma mais pergunta, alguma dúvida, assim, quanto à preparação, conclusão, né? Amém. Acho que é isso. Então, se quiserem, sempre assim, ó, a gente está sempre, às vezes nem sempre a gente vem em todos os cultos, mas a gente também está sempre disponível, meus pais também, né? Todos nós que estamos nesse processo, olha quanto eu aprendi de tantas pessoas, né? Não se acanhem de chegar e pedir ajuda, né? Pedir ajuda, eu não sei o que fazer. Ou às vezes acontece uma coisa também importante, ó. A história vocês não acharam tão adequada. Às vezes acontece. Passam uma história pra gente, a minha turminha lá é de 4 e 5. Mas a história tá difícil, eu não consegui aplicar. Eu tenho que meio que adaptar, né? Também podem pedir, tia, eu não consegui muito bem essa história. Mas com tempo, né? Por isso que é importante pegar no domingo, na segunda, ler, e daí se não conseguiu, se foi difícil, ainda dá tempo de ver outra história e se esmerar nesse ensino, né? Então, para a gente fazer com zelo, sabendo que é Jesus, né? Que está nos dando toda a graça, todo o propósito e Ele vai fazer isso aqui, que eu gosto muito disso, né? Aqui, ó, agindo em vocês, dando o desejo e o poder para realizarem aquilo que é do desejo dele. Né? Tudo que está de acordo com o desejo do Senhor, de ministrar o coração dos pequenos e nós fazer com bem, com graça, com brilho. Né? Isso vai deixar o coração do Pai, nós sintonizados aqui com o desejo do
coração dele também, tá? Estamos sempre aí, disponíveis.